Sim, Então tem uma cena doméstica, de um casal, a Maria Célia está ali sentada, e a gente vai fazer de novo esse verniz. Só que agora eu vou pegar o casal e eu vou aparecer. Viu, Lilizinha? Maria Célia que que tem eu? dá ordem aí também para o... Tirar o sapato, meu amor. Depois, tá? Eu preciso muito de água para trabalhar. A Lili quer ver também. Pode ficar. Pode ficar. Claro, faz parte da família. Nós vamos fazer uma foto de vocês cuja referência é o Vernier. Como se eu fosse ele, mas eu vou aparecer naquele espelho como aparece aquela mulher no Vernier, aparece o casal. Então eu vou fazer uma referência mais meio truncada, porque com os elementos que tem aqui na própria casa da Maria Célia. É bacana Um mesmo. espelho lá, e eu de vermelho fazendo aqui o Vernier na fotografia. Velázquez também, né? Há uma certa repetição da beleza do quadro, do reflexo, da imagem. Eu acho que a gente tem que buscar essas referências para a gente aprender a se ver, se fotografar e aprender como é que o olhar ocidental perpassou pela gente também, né? O olhar desses quadros, dessas referências, porque o Douglas é um artista plástico que sabe muita coisa sobre a luz, sobre essas referências todas. Então eu estou pegando o casal, Maria Célia e Douglas. Ela é uma grande artista da imagem, artista da câmera, artista da poesia, da palavra, da memória brasileira, e ele, um grande artista plástico, se encontraram como casal há 20 anos e são um casal do nosso tempo. Mas que emocionante até, poxa. A Maria Célia, você está me filmando, né? Então agora eu estou te fotografando. É muito bonitinho você, porque, né, ela tem uma maneira... A pessoa tem que, justamente num trabalho desse, usar a própria... ela vira a câmera, É. né, porque nessa hora aí você... Tem que usar a personalidade e a imaginação. Completa o... E na fotografia, como em qualquer outra poesia, outro tipo de arte, de construção de linguagem, ela exige a imaginação. E nós, artistas, temos o compromisso de ter imaginação para mostrar a nossa história, para mostrar o Brasil, para mostrar o mundo que a gente conhece também, sendo brasileiro, né, morando aqui, trabalhando aqui, temos referência das coisas, não só do mundo europeu, mas do mundo anterior ao europeu e posterior, porque a gente vê os povos que não podem ser destruídos pela frente e a gente luta por eles, né? A gente fala pelos calados, né? Eu acho que a função do cineasta é essa. Falar por quem está calado, por quem não tem condição de abrir a boca. E a gente leva as histórias de um lado, de um século para o outro. Né? Pelo menos de um século para o outro. Porque os egípcios não conseguiram por muito mais tempo. Levavam de milênios, né? Há uma... Trouxeram até a gente essas referências do passado deles. Quando eu conheci o Douglas, sabe, Maria, eu não conseguia fazer um filme, eu só sabia falar deles.
chegava no Beirute e falava assim, o pessoal falava assim, mas é sério, que filme que faz aqui em Brasília? Eu falava assim, uai, hoje mesmo está tendo uma greve dos professores. E como é que você poria a música? Eu falei, põe aquela assim, que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. E o letreiro, como é que você faria? Eu poria tudo assim no quadro negro. Esse filme não ficaria muito caro, gente. Usaria, daí uns 3 meses eu vi um filme exibido. Então isso aí me deixava arrasado. Mas depois que eu conheci o Douglas, eu fiz o primeiro, que foi a história do Grupo Bandeirante. E essa história do Grupo Bandeirante, todo mundo ficava doente, o locutor ficou com dor de garganta, e o Douglas falou, faz você mesmo a locução. Claro. Aí a Tizuka chegou e falou, você não está gostando da fotografia? Faz você mesmo a fotografia. E assim fui virando uma equipe de eu sozinha, muito parecida com você, né, Maria? E assim, consegui fazer um monte de filmes. Isso tudo depois que eu conheço o Douglas, há 23 anos. 15 faz 23 anos. E, Maria Célia, O Honestino é um filme muito importante que você fez para a história de Brasília e para a história do Brasil. Então, você podia falar um pouco sobre ele? Olha, o Honestino, eu fiz o Honestino com o material etnológico, o material que eu tinha guardado para fazer a vida do Paulo Dionísio de Vasconcelos. Então, tudo que eu tinha guardado no Paulo, e eu não tinha coragem de falar, porque é muito difícil falar de coisas próximas da gente. Então, eu peguei o Honestino e usei aquele material. Iconografia. A iconografia que eu coloquei no Honestino era do Paulo Dionísio. Agora, o Honestino, para mim, foi muito importante porque eu consegui tirar meu irmão. Meu irmão estava péssimo e ele chegou em casa e disse assim para mim, eu estava na mesa do bar, na hora que eu falei o nome Honestino, todo mundo levantou e foi embora. Aí eu fiz esse vídeo, Honestino, para o Cláudio, meu irmão, que era amigo do Honestino. E para qualquer pessoa que ele falasse, foi uma época muito difícil. Aí eu entrei no concurso da UNB e ganhei o primeiro lugar. O Honestino era um líder muito interessante, Maria, porque ele era da AP, que era Ação Popular, que vem a ser a mãe do PT. Era um grupo da igreja, era um grupo armado. E o Honestino, ele era um líder dentro da universidade, eu era mais velho que ele tinha, digamos, 17 anos e eu tinha 21. Então, ele, dentro da Assembleia, que nós mulheres não falávamos, só ouvíamos e votávamos, o Honestino conseguia juntar todas as facções. Por exemplo, Pollock, os comunistas, os direitistas. Ele conseguia, com a proposta que ele fazia, ele conseguia que todo mundo falasse, gente, a proposta do Honestino é a melhor. E ele ainda estava no CIEM. Ele foi um aluno feito em Brasília, aluno do Elefante Branco, aluno do CIEM e aluno da UNB. Passou em primeiro lugar na UNB. Por isso que é difícil hoje em dia, porque ele hoje seria do PT. Quando eu pedi entrevista para o Zé Dirceu, ele não quis dar. Conheceu o Honestino na clandestinidade. Agora já o Palmério deu, mas como é que é? Vladimir Palmeira. Vladimir Palmeira, com muito receio, me pediu que eu fosse para o apartamento dele e lá eu gravei. Então os líderes... Isso foi em que ano? Agora, em 1982, agora você vê, em 82 o pessoal ainda... Agora você em 82 estava falando do Honestino porque você queria falar do Paulo. E como é que é essa história do Paulo? Olha, a história do Paulo é muito constrangido. É muito constrangimento para mim,
porque eu estava grávida de 9 meses. Então eu não defendi o Paulo na época. Eu não tinha condições de defendê-lo. Além de eu estar achando que ele tinha morrido porque eu estava muito feia, porque eu estava grávida, eu ainda, ninguém me contou nada na época o que tinha acontecido. Então, eu escrevi uma carta para o ministro, eu mandei para o Sarney, entreguei no bolso do Maurício Correia, e essa carta é a mesma que acompanha agora o processo, porque foi quando o papai morreu, 1988, quando eu vi que eu estava perdida, que eu não tinha ninguém que me defendesse. Aí, eu então, lembrei de tudo, porque eu tinha medo de me esquecer, porque eu vi que foi muita coisa que aconteceu na mesma época, junto comigo. Aconteceu para eu ver. E como é que foi com o Paulo? Olha, o Paulo era um rapaz assim, muito bonito, muito alto, muito político. Então ele só pensava em política. Por exemplo, ele em Belo Horizonte, ele era advogado. Então, tudo que ele fazia, todas as causas que ele defendia, em Ouro Preto, por exemplo, eram todas para defender os operários. Então, ele perdia todas as causas, porque ele era advogado do operário da Samitri, que era a fábrica de minério de Ouro Preto. Aí ele entrou no Itamaraty? Primeiro, o pai dele pediu que ele formasse em Direito. Então, o que eu conheci melhor a política dele foi nessa época da política dele junto aos operários de Ouro Preto, porque ele era advogado de Ouro Preto. Aí, nós mudamos para Brasília em 1960, aí ele veio para Brasília e nós ficamos noivos. Nós já éramos namorados desde os 14 anos. E, então, quando nós ficamos noivos, o Paulo, ele só pensava no Brasil, ele só pensava em grandes planos, em ajudar, ele era a favor da Petrobras. Eu acho também que nessa época só existiam essas coisas, mais a Petrobras, a luta pelo nacionalismo. E você acha, Maria Célia, você estava grávida e você tinha uma criança de 2 anos. Como é que foram as circunstâncias da morte dele? Um rapaz tão jovem morreu assim? Pois é, o pior que eu acho é que me enganaram muito, me fizeram de boba. E eu aguentei. Agora eu acho muito desaforo, porque na época eu aguentei. Mas agora, depois que eu entrei com essa ação, eu me senti mais aliviada. É como quem tinha que entrar com essa ação deveria ser a Manuela, ou a Maria Paula. Mas é lógico que a Maria Paula não podia, para não prejudicar a carreira do Raul. Mas a Manuela também não teve essa ideia, mas foi ela que falou comigo: mamãe, ele foi para o trabalho e no meio do caminho, do trajeto dele para o trabalho, ele teve o pescoço cortado. Então você deve pedir uma indenização porque ele foi para o trabalho. Agora, Maria, eu acho que o Paulo não teria, pelo que eu conheço dele, ele não teria coragem de se suicidar com uma gilete. Um homem de 1,89 m ou 1,90 m, cortar o pescoço com uma gilete, metade de uma gilete, é muito difícil. Então, eu acho, sinceramente, hoje em dia, depois que eu vejo que quantos crimes que foram feitos na Operação Condor, aquela que era para pegar gente inteligente mesmo, gente que estava trabalhando mesmo, eu tenho a impressão que no futuro todo mundo vai descobrir isso, vai achar isso. E está na hora, esse futuro já chegou, nós estamos numa democracia, né, Larissa? Pois é, papai falava, minha filha, no futuro tudo vai melhorar, mas eu não vejo chegar esse futuro. Você vê, pedi para o Maurício Correia, que era meu compadre, padrinho da Maria Paula. Era pobre, amigo do Paulo, andava na lambreta do Paulo, era advogado, moraram juntos na mesma república de rapazes aqui em Brasília. O que disse o Maurício Correia? O Maurício Correia era ministro da Justiça e eu pedi para ele, eu entreguei aquela carta para ele e ele não fez nada.
podia esperar nada, porque também quando aconteceu o Carandiru, quem era o ministro da Justiça era o Maurício Correia. Então, por isso, Maria, que tem cineastas para tudo. Eu nunca poderia fazer aquele filme do Carandiru, porque eu diria quem era o ministro da Justiça na época. Porque ninguém manda matar centenas de homens, olha que bom. Ninguém manda matar centenas de homens à toa. Tem o ministro da Justiça por trás disso. O Paulo era assim. Ele era assim. Ele dizia tudo, que, como eu digo, quando eu estou assim verdadeiro, é como o Paulo era. Maria, ô Lili, vem cá. Lili, cadê? O Paulo, no dia do trabalho, ele saiu de casa, assim de manhã, umas 9 horas, hora que os diplomatas vão trabalhar mesmo, e foi para o trabalho. Isso De na manhã, Holanda. de manhã. Isso de manhã. Na Holanda. Na Holanda. Depois, levou uma pasta para casa, na Holanda, em 1970, dia 4 de agosto. Chegou em casa e falou assim, mas sério, deixou uma pasta aqui. Eu falei, deixou. Aí pegou a pasta, foi para o trabalho, voltou, almoçou, na hora do almoço, comeu o que eu fiz. A comida era arroz, feijão, bife, e tinha algum legume que eu cortei para fingir que era couve, e ele comeu com tomate. Depois ele saiu, brincou com a Manuela, deitou na radiola, ficou ouvindo os Beatles, tinha acabado de sair aquele disco branco dos Beatles. Ele saiu e foi para o trabalho. E quando eu montei no carro, assim, na beirada do carro, assim, para falar assim para ele, ô Paulo, volta cedo para a gente ir para a praia, não vê que o médico mandou a Manuela tomar sol na perna, porque a Manuela tinha luxação congênita, usava aparelho na perna. Então, aí ele falou assim, eu volto. Até assim, você sabe, o sol aqui só se põe tarde, eu volto. Então, ele não ia prometer nada para mim se ele tivesse para se suicidar daí a 2 horas, porque isso era mais ou menos 3 horas, ele foi encontrado morto às 4h15, às 16h15. Eu senti o calor na hora, eu sinto as coisas mesmo, eu senti um calor. Aí eu peguei a borracha e fui lá para o jardim e comecei a aguar o jardim. Então todos os meus vizinhos viram eu aguando o jardim, graças a Deus. Às 16h15, todo mundo viu eu aguando o jardim. E a Manuelinha tinha uma banheirinha, e ali ela ficou com as crianças brincando, com os brinquedinhos dela, e os vizinhos todos da sua janelinha abriram sua janelinha e viram que eu estava em casa. Fui também até o comércio, comprei presunto com pão, e quando eu voltei, eu telefonei para a embaixada. E aí atendeu a secretária Ivone. Da primeira vez que atendeu foi a Joana. Na segunda foi a Ivone. E a Ivone disse assim, ele vai demorar um pouco. A fita acabou. São instantes que a fita acabou. Mas aquela ali não acabou não, né? Não, aquela então, continua. Não, acho melhor pegar a sua. Você tem outra? O que você quer fazer? Tem outra. Eu prefiro que você fale aquela ali do registrador. Então usa aquela, mais para perto. Então, você quer ver como é que você faz, Maria? Põe ela na mão. Porque aí eu converso com você mais de perto, quer ver? Tipo assim, olha. Aqui está no automático. Ó. Auto, digital. E aqui você liga de Mas aquele canto que você estava, né? Tem uma coisa pro Douglas. Dá uma olhadinha no chão. Deixa eu dar uma olhadinha no chão. Ah, tá bom. Deixa eu tirar o sapato. Ele está com a graxa do sapato. Não, eu ia tirar, mas depois eu Você fiquei por aqui mesmo, eu não subi. Você passou graxa lá em São Paulo? Eu ia
exatamente no momento do telefone? Foi quando assim. Eu vou tentar lembrar, Maria, porque tem muito tempo que eu não penso nessas coisas. Eu telefonei, quando eu voltei do comércio, eu telefonei para a embaixada para ver se ele já estava vindo, né? Aí quando eu telefonei, quem atendeu dessa vez foi a Ivone, e ela falou assim: Maria Célia, ele vai demorar um pouco. Ela já sabia que ele tinha morrido. Ele vai demorar um pouco. Aí eu não pensei em nada. E daí a pouco bateu a campainha e chegaram 3 pessoas. A Janete Nille, um funcionário do Banco do Brasil chamado Ivo Barroso e a mulher do Ivo Barroso. E a Janete Nille, ela é mulher do diplomata Michael Nille, que na época tinha o mesmo segundo secretário como o Paulo. Então, aí elas chegaram, pela fisionomia, eu vi que tinha acontecido uma coisa muito forte, porque eles estavam assim cinzentos. Aí eu peguei e perguntei assim: olha, o que foi? Aí eles falaram: Paulo morreu. E aí já foram pondo um comprimido na minha boca e eu acho que eu desmaiei. Porque eu só me lembro quando eu já estava sentada na sala, e a minha sala era assim, cheia de vidro, e eu já comecei a ver chegar jornalista, e os jornalistas já fotografando a grama com os brinquedinhos da Manuela espalhados. Então eu acho que deve haver registro nos jornais da Holanda, viu? Porque houve muito jornalista na hora que fotografou. Aí o embaixador chegou, pôs a mão no meu ombro e foi quando ele me falou. Qual era o embaixador? O embaixador chamava Carlos da Ponte Ribeiro Eiras. Embaixador Carlos da Ponte Ribeiro Eiras. Era um senhor que já estava no final da carreira, já devia ter uns 65 anos, e o que ele tinha feito de mais importante tinha sido, acho que, o enterro do Getúlio, que foi quando ele trabalhou no cerimonial e que ele contava para todo mundo que ele sentou no chão e falou: é muito difícil fazer enterro em país de índio, porque fazer enterro de presidente da República num país de índio, porque ninguém obedecia, nada, né? Mas esses últimos dias do Paulo aconteceram muitas coisas, porque nós dois estávamos em Portugal. Nós estávamos acabando de chegar da Copa do Mundo. E nós tínhamos ido exatamente para Portugal, porque em Portugal a gente tinha a mesma língua. No primeiro jogo, que foi Brasil-Itália, quando ele chamou os italianos, lógico, torceram pela Itália, e ele ficou furioso, Paulo. Queria que todo mundo torcesse pelo Brasil. Aí eu falei para ele assim: é impossível, acho que eu vou ter que ir lá em cima fechar. Aí onde que eu estou, Maria? Você está no Paulo, no jogo do Brasil da Itália? Aí ele falou, eu falei: Paulo, vamos para o Brasil? Ele falou: não. Nós temos dinheiro para o Brasil, para quê ir para Portugal? Não, lá em Portugal pelo menos eles falam nossa língua. E aí nós fomos para Portugal, fomos super bem recebidos, ficamos amigos de um grupo que ia na casa de um decorador, e esse decorador era muito alegre. Então nós comemoramos a Copa do Mundo em volta do Rocio, com todos os carros, todo mundo falando: esse neném vai nascer aqui, esse neném vai nascer português. De tão grande que eu já estava. E aí, nós acabamos de chegar na Holanda, acho que um dia, assim, mais ou menos, eu não sei quando é que acabou a Copa do Mundo, mas quando o pessoal recebeu o cartão dizendo: o copão é nosso, que o Paulo mandou, foi no mesmo dia que o Paulo já tinha morrido, no dia 4 de agosto. Quer dizer, nós acabamos de chegar na Holanda e ele já foi
Os 4 dias, dia 30 foi meu aniversário, dia 30 de julho. E dia 4 de agosto ele já morre, assim. Já é encontrado morto dessa forma. Então, e nós tínhamos consulta marcada com o médico, de ginecologista. Fica aqui Vou mesmo, ficar aqui Maria. mesmo, acho que é melhor aqui. Eu sento Porque aqui. Tem luz, né? Mais pro lado de cá, perto desse espelho aqui, ó. Maria, fica aqui. Eu vou ali e volto já, tá? Aquilo que eu faço toda hora. A princípio, eu na hora, eu não tive nenhum apoio. Porque até chorar, na hora que eu estava chorando, o embaixador falou, você não pode chorar, você tem que ser forte. Você tem que pensar nessa criança que você está esperando. Você tem que fazer como a mulher do embaixador Silveirinha. Quando eu fui lá no enterro da filha dela, ela me mostrou a pinacoteca deles. Aí eu fiquei assim, pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu fui pro banheiro, abri as torneiras todas e chorei muito, abraçada com a Manuela. Depois eu saí da banheira, fui lá para baixo e aí eu falei com o embaixador assim, olha embaixador, eu toda a vida acompanhei ele. Eu queria ir ver o lugar onde ele está. Eu tentei saber. Eu queria ver o lugar que ele foi. Onde ele estava. Aí eles falaram, você não tem condições, você tem que pensar no seu neném, você não tem condições, você não vai. Aí eu falei, olha, eu casei com ele, eu quero vê-lo. Aí o embaixador falou assim, você não pode? Aí eu falei, olha, eu tenho aqui na Holanda um médico de família que chama Dr. Rasper. Pode, eu dou o telefone para o senhor pode telefonar para ele, para o senhor ver se o meu médico vai dizer se eu tenho condição ou não. Porque esse Dr. Rasper já via que eu era bem forte, que eu carregava a Manuela com aparelho e era muita neve. E o Dr. Rasper sabia que eu não tinha educação para aguentar aquela vida dura, que é a vida de mulher de diplomata, sem empregada na Holanda. Porque na Holanda não é feito país assim, feito Espanha, não, feito Portugal, que tem empregada, não. Na Holanda é até feio ter empregada. Então eu tinha que fazer muita coisa mesmo. Paulo me ajudava muito. Nós estávamos muito bem, eu e ele. Qual era a área que ele estava trabalhando? Ele estava trabalhando na área comercial. E era contra a vontade dele, o que ele queria era a área cultural. A área cultural era fazer... Gostava muito de poesia, gostava muito de Manuel Bandeira, de Vinícius de Moraes, de Carlos Drummond de Andrade, gostava muito de poesia e recitava. Tinha uma coragem assim, então em todas as festas, no Itamaraty mesmo, todos aqueles empregados velhos, se tivesse jeito de pegar algum empregado velho, daqueles bem antigos, ele entrava recitando poemas naqueles salões, naquelas salas grandes que havia antigamente. Todas as secretárias, as irmãs Botelho, né? Tinha 2 Botelho lá. Eram 2 Botelho e elas gostavam muito de poesia. A mãe delas também era... Eu não posso mudar de assunto. Mas o Paulo, então... Eu acho que ele mexeu em alguma coisa que não podia. Porque na hora, quando eu comecei, quando a primeira noite a Júlia dormiu comigo. Na segunda noite, quando a Janete começou a me fazer perguntas, assim, perguntando que tipo de vida que o Paulo tinha, o que ele fazia quando ela era estudante, se tinha alguma razão, eu aí comecei a ficar com medo. E pensei assim, quando eu falei que o pai do Paulo se suicidou, foi o primeiro, para saber que ela contou o que ela sabia através de mim. E segundo,
porque eu também estava com medo. Eu achei que o Paulo tivesse feito alguma coisa errada. Por exemplo, bebido demais, batido o carro, alguma coisa assim, desse tipo, que eu imaginei. Na Holanda, no ano de 69, tinha tido muitas rebeliões, muitas coisas contra o Brasil. Por exemplo, eles iam para a frente da embaixada e quando chegavam na frente da embaixada eles tinham umas faixas e essas faixas diziam assim: tem tantos mil presos nas cadeias do Brasil. Os Porque era presos o estão ano sendo Médici, torturados. né? Era o ano Médici, era 1969. Então, também teve uma época que eles também ficaram muito revoltados, porque havia um cientista chamado Lund, na Suécia. E eu não sei o que foi que esse Lund fez. Só sei que tem qualquer coisa relacionada a dizer que jogaram naupão em cima da floresta brasileira. Então os suecos falaram para os holandeses, e os holandeses então puseram uma faixa em frente à embaixada dizendo: olha, estão jogando napalm em cima da floresta amazônica. Então, aí como o Paulo tinha estudado um pouco de holandês aqui no Brasil e lá na Holanda nós estudávamos diariamente holandês, porque eu tinha uma amiga de frente de casa, de perto de casa, que chamava Loline. E houve muita sorte da gente ser amiga dela, e se algum dia você for lá, você vai conhecê-la, sabe, Maria? Porque é uma pessoa muito interessante. E ela passava de bicicleta, e através de uma menina que estava num convênio Brasil do Rotary, nós conhecemos a Loline e a família dela. Inclusive o Dr. Raspa foi indicado por ela para nós. Então, a Maria, o Paulo, ele descia e ia falar com os manifestantes. Chegava lá e ia explicar a situação do Brasil. Olha, aí eu falava: Paulo, mas o que você fala? Ele fala assim: não somos todos os brasileiros torturadores. Nosso país é enorme. Vocês não podem pensar que uma pátria de um tamanho daquele todo é de torturadores. Ele sentia muito, incomodava profundamente a ele a ditadura. Ele não aceitava, ainda mais na nossa família, porque papai era militar, e a família dele era toda de políticos. Ele foi estudante de Ouro Preto, então ele era acostumado a contestar. Em Belo Horizonte, ele fazia teatro, era de um grupo de teatro de um intelectual da época chamado Etienne Filho. Então eu assisti o Paulo fazendo o papel do bispo na peça O Alto da Compadecida. Então ele com a família inteira, cheia de gente da igreja, e o Paulo fazendo o papel de bispo da peça do Alto da Compadecida. Então ele era assim muito sarcástico mas com a carreira diplomática, ele me deixou em Brasília, terminou o noivado e foi embora para o Rio de Janeiro e passou 4 anos lá no Rio de Janeiro. Eu sei que esses 4 anos ele passou com muitas dificuldades, porque no começo ele tinha um emprego como procurador do Lloyd brasileiro. E depois ele perdeu o emprego e aí ele veio aqui para Brasília. Não, aí ele ficou no Rio de Janeiro e era amigo do Zé Viegas, amigo daquele Sérgio Teles, amigo do Saltarelli, Jorge Saltarelli. Colegas de turma, né? Do Itamaraty. Colegas de turma do Itamaraty. Então eles eram assim, todos juntos, todos do mesma época. Aí todos eles partilhavam dos mesmos interesses. Inclusive eu tenho um álbum de fotografias do Paulo com esses colegas todos lá numa cachoeira, lá no Rio Grande do Sul. Não, foi quando foram acabar com as 7 quedas de Iguaçu. Então a turma deles do Itamaraty foi lá. Então tem fotos lindas deles lá. O Amado, muitas mulheres, muitas moças. Então o Paulo, depois que ele veio para Brasília, eu não sei como é que foi a vida dele no Rio de Janeiro, porque naquela época a moça, eu podia ser noiva, eu tinha sido noiva dele, mas nunca mais eu vi o Paulo. Você começou a namorar com ele com quantos anos? Com 14 anos. Eu estava passando na rua, ninguém nos apresentou. Eu estava com uma filha de um prefeito de Januária e ele estava vindo sozinho.
ele vinha assim com os braços abertos, as pernas abertas, assim, que ele andava assim, e carregando livros, e estava correndo para ir para o bandejão, eu acho. Aí eu vinha com a Norma, aí ele chegou e falou assim, quando eu e ele nos vimos, os dois assim, nós dois, a gente olhou assim, quando eu olhei para ele, eu falei, é ele, eu vou casar com ele. E ele também disse que foi a mesma coisa. Aí ele andou um pouquinho, voltou atrás e falou, como é seu nome? Eu falei, não posso falar com ninguém. Aí a Norma, a menina que estava comigo, falou, Maria Célie, Coeli. Aí ele falou, eu tenho uma irmã chamada Cristina Célie. Aí ele falou assim, aí não falou nada, pediu o telefone, eu acho que pediu o telefone, aí a Norma deu. E ele começou a me telefonar, 7h30, todo dia, 7h30 ele me telefonava. Eu fui aos concursos de oratória que ele fazia, quando ele fazia discurso, eu ia. Mas daquele dia lá, aquele dia da morte dele, eu digo que eu dou graças a Deus que todo mundo me viu, foi porque no dia seguinte, quando o padre chegou para fazer a tradução para a polícia de tudo que tinha acontecido, o padre, eu acho que quase que faltou falar que eu tinha envenenado ele. Porque a sensação que eu sentia é que o padre falava e que não correspondia o que eu estava falando, sabe? Não sei o que o padre falou para os holandeses, eu só sei que eu não acredito mais nesse povo da igreja, as ONGs, porque uma vez eu fui numa reunião de uma ONG lá na Holanda com o Paulo, e a irmã de caridade que vive lá na mesma região que é do Paulo, lá do Vale do Rio Doce, ela disse, para conseguir dinheiro dos bobos lá da Holanda, ela disse que aqui no Brasil todo mundo tinha berne na cabeça. Aí eu peguei e falei assim, a senhora me dá a palavra aí, eu vou desenhar para a senhora o tamanho da Holanda, que é do tamanho do Triângulo Mineiro, do tamanho da Minas Gerais tem um nariz desse tamanho. E eu vou desenhar o Brasil. Desenhei o Brasil, desenhei Minas Gerais e falei, a Holanda é do tamanho do nariz, desse nariz aqui de Minas Gerais, que tem 14 milhões. Olha o tamanho do Brasil. Como é que nós podemos dar comida para todo mundo? Como é que nós podemos dar remédio para todo mundo? Como é que a gente pode dar casa para todo mundo? Pode comparar, não. Olha o tamanho. É tanto que eu quero falar isso, porque eu também às vezes acho que fui eu que matei o Paulo. Porque quando, por exemplo, eu fiz isso, Paulo levantou e falou, essas são as palavras da minha mulher, mas não é a posição da embaixada. Porque eu também não podia ter falado aquilo. Mas eu não aguentei. Eu achei desaforo demais. Ainda vim falar com aquele ar de santidade, de que estava fazendo uma missão no Brasil. Que missão, coisa nenhuma, povo explorador. Tem que olhar muito essas ONGs, viu? Muita ONG. Mas aí como é que foi a circunstância da morte dele, Maria Célia? É isso. Ele era assim. Ele jogava futebol num clube de operários. Entrou para um time de operários para jogar com eles. Todo mundo porque chegava... disseram que ele tinha se suicidado, e outros disseram que primeiro foi assassinato. Como é que é aquela história? Olha, Maria, eu acho impossível uma pessoa cortar um pescoço. Eu e ele íamos muito para a Alemanha, final de semana, porque eu gosto muito de passear, e a Manuela ia sentadinha no colo, e você mal você andava 2 horas, você já estava lá no Kröller-Müller, ou em um outro museu que tinha no meio de uma floresta negra na Alemanha, que era só de Van Gogh. E eu ia demais nisso, eu gostava demais de ver as cidades alemãs e pensar que Grimm, esses historiadores de história de criança, eles eram pessoas da Idade Média, que aconteciam as coisas dentro do castelo, então o padeiro inventava um pouco, o sapateiro inventava um pouco, e aí é que vem as histórias de fadas. Na época eu estava pensando muito nisso e eu ia com o Paulo, e a gente tinha até gente que tomava conta da Manuela para nós podermos dançar, ir num lugar dançar e fazer qualquer coisa assim que a gente gostava. Eu e ele gostávamos muito de ficar perto do outro o tempo todo, conversando, discutindo, falando das coisas. Eu tinha, na época, 26 anos. Quando ele morreu, eu tinha 27 anos.
tinha acabado de fazer 27 anos, né? Foi dia 4 de eu fiz dia 30 de julho e ele no dia 4 de agosto ele morreu. Então, eu acho assim, que estavam acontecendo outras coisas paralelas na Holanda, que eu não sabia, que eu não tinha conhecimento. Uma coisa que a Maria pode me ajudar é a gente achar este álbum que existe, que foi mostrado para mim pela filha do presidente da Câmara, Glaura Freire, filha do deputado Geraldo Freire da Silva. Esse homem era da direita, era desse de hóstia todo dia, hóstia diária. Então, ele deve ter mandado, porque a Glaura não ia fazer isso à toa. E ela também é muito minha amiga. Essa moça é viva e pode me falar. Ela me chamou para me mostrar. Nesse álbum tinha uma conferência interparlamentar em Haia, que foi comandada pelo Flávio Marcílio, que também veio a ser o próximo presidente da Câmara, eu acho, em seguida do Geraldo Freire. Eu acho que foi assim mesmo. Eu tive muita oportunidade de entrevistar esse pessoal, mas eu não tive coragem. Eu tinha até medo, eu tinha muito medo. Mas a Glaura me mostrou essa conferência interparlamentar de Haia ligada ao Palácio de Haia, da Paz. Então, o que eu vi foi cortinas negras, caixões, multidão, nada saiu nos jornais. Quer dizer, aquelas manifestações holandesas feitas de alto nível, que não é qualquer um que lê jornal, né? Então, aquelas manifestações, para um povo que tem tudo, porque o holandês ele não fala mal de si, ele também tem problemas, mas ele vai na França, filma o problema dos imigrantes portugueses e passa na Holanda para os imigrantes portugueses verem que eles são até muito mais bem tratados que na França. Então, eu acho assim que o Paulo, eu não acho que ele tenha feito... O que ele era assim, ele tirava a roupa do corpo para dar para as pessoas, ninguém contratava empregados, ele já tinha pessoas pedindo para a gente contratar, porque tinham muitas pessoas necessitadas na época. Mas eu nunca vi, por exemplo, o Paulo mexer com droga na Holanda, eu nunca vi. Mas teve um dia que ele foi na casa das funcionárias da embaixada, dessas mesmas, e ele voltou passando mal. Passando muito mal, desmaiado, sabe? Então, ele foi um bocó. Quando ele estava no Itamaraty, que ele fez o curso, ele ia de terno branco. No primeiro dia ele foi de terno branco. Então o apelido dele em Itamaraty ficou sendo o homem do terno branco durante muito tempo. Porque em Minas Gerais, as famílias mais finas usam terno branco, de linho ou de outros materiais. Mas lá no Rio o pessoal criticou. Você sabe que o Paulo foi um ano no Itamaraty de terno branco? Ele não tirou o terno branco. Um ano. Então ele era assim, Capricórnio, teimoso, ninguém mudava a opinião dele. Tinha um amor pelo Brasil fora do comum, só pensava no Brasil. Se você visse ele falando para mim assim, a rainha Juliana fica agora aí na televisão costurando as meias do rei, mas quando ela está lá na Biafra, ela tira o óleo, tira o petróleo, tira tudo e pega, não devolve nada, não deixa um hospital, não deixa uma escola, não deixa nada. Essa rainha é uma... Sabe, então, eu acho que ele fazia uma crítica da coisa mesmo, sabe, do que estava acontecendo mesmo. E falou comigo, Marcelo, você tem vontade de ir visitar essa mulher? Então eu falei, tenho, Paulo, tenho muita vontade. Aí nós fomos a Londres, compramos um vestido da Mary Quant para mim, lindo, preto, lindo. E eu estava prontinha para ir conhecer a rainha Juliana. Quando foi na hora, perto assim, uns 3 dias antes, o Paulo falou, Marcelo, eu não quero ver essa mulher não tem, não é uma mulher má, olha como está a Biafra. Foi na época que aparecia aquelas crianças todas esfomeadas assim. Aí eu falei, tá bom, então não vamos. Então eu concordava com as coisas dele também, sabe? Então na hora, Maria, eu senti foi que eu não podia bobear.
eu achei que eu estava ajudando ele, falando que o pai dele tinha se suicidado para a moça. Mas, na verdade, eles usaram isso. A Pomona Pulitis, que é uma colunista social que falava sobre diplomacia, escreveu assim: ele imitou o gesto do pai. Então, com isso, eles foram colocando panos quentes. Mas, na verdade, o Paulo estava defendendo. Eu acompanhei o pensamento do que eu vi o Paulo fazer. Ele falou comigo que estava ajudando outros companheiros dele, que pelo menos um que estava na Suíça e que tinha feito as mesmas compras que nós e que tinha sido preso no Galeão. Então, o Paulo tirou do salário dele para mandar pagar carro, pagar essas coisas. Engraçado que essas pessoas nunca me procuraram para me falar nada, nem para me dar um tostão. Essas pessoas que o Paulo ajudou lá na época. Porque teve isso, eu não me lembro, não sei, mas eu tenho certeza que quem está escrevendo a história do Itamaraty, quem está escrevendo a história dessa época, deve saber de quem que eu estou falando. Eu desconfio que é o René, porque quando eu estive em Porto Rico, que a Paulinha estava lá e o embaixador de lá era um senhor, que eu esqueci o nome agora, ele me falou: tem um rapaz que estava na Suíça na época, que está trabalhando com o Fernando Henrique. Você chega lá e procura ele. Me deu até o telefone, mas eu não tive coragem, porque é o tal negócio. Eu não posso, eu na época não queria procurar ninguém, porque eu estava grávida e não tinha coragem. Mas agora... Mas há 20 anos atrás você já procurou, né? Eu já Escreveu uma procurei. carta. Como é que foi aquela coisa há 20 anos atrás? Eu já procurei. Eu escrevi uma carta que deve estar no museu do Sarney, porque para o Sarney eu escrevi, mandei para o Maranhão, deve estar lá no Tambaú, né, no museu. Ninguém leu, porque eu escrevi uma carta enorme. Pode procurar no museu do Sarney, que tem uma... Eu escrevi contando para ele o que aconteceu na época, o que eu sentia. Você dirigiu essa carta a quem? Ao Sarney. Ele era presidente. A gente conhecia muito, pois ele morava lá na 206, no bloco A, e eu também. Então ele morava no 101, eu morava no 401, conheço muito bem Sarney. Uma vez eu fui levando, eu entrei para o Partido Comunista, assim, numa certa altura da vida, quando entrou para a legalidade. Então houve um congresso aqui em Brasília, e eu fui levando a comitiva da Hungria. Quando eu cheguei lá, que o Sarney me recebeu, ele falou assim: não sabia. Não sabia que eu era do partido. Ele falou assim, sabe? E me deu um parabéns, perguntou pela família, pelas pessoas e tudo. Aí eu não falei nada, o que eu ia falar? Eu escrevi uma carta para o senhor não vai me dar resposta? Não ia falar nada. O que você pedia na carta? Eu pedi a mesma coisa que eu peço até hoje, Maria. Eu peço, uma esclarecimento da morte do Paulo. Não é possível. No dia seguinte da morte do Paulo, apareceu uma carta em cima da mesa, da mesa dele. A carta, quando me mostraram essa carta, eu falei: isso é uma carta forjada. Porque falava de coisas que o Paulo não falava. Falava de motor de popa, falava dessas coisas. Eu tenho essa carta. A Paula, minha filha, pegou o remetente dessa pessoa que mandou, e porque eu falei para ela, na época procuraram, e quem é o remetente é um presidiário de Londres. Quer dizer, ele falava que o Paulo tinha atropelado, tinha matado o filho dele. Então, eu me lembrei que o Paulo, de fato, deu uma marcha ré um dia na embaixada, desses dias de manifestação, e bateu numa mulher grávida. E o Paulo chegou muito nervoso em casa e perguntou para mim: o que eu faço? Eu falei: manda umas flores, manda uma caixa de bombom. Ela não perdeu o neném, né? Ele falou: não, eu acho que não perdeu, não. Mas o homem, o marido dela, está me ameaçando. Houve isso também, Maria. Houve coisas assim, paralelas na época, como, por exemplo, um dia que eu ia para a embaixada com ele, né, porque ele falava assim: não deixa o carro, eu não vou deixar o carro lá, porque ele gostava muito do carro dele, era um Monza. Não era Monza, não, quem tem Monza é o Douglas. Era um carro... De 20 anos atrás? De 34 anos atrás. 70, né? Esqueci o nome do carro do Paulo. Mas ele gostava muito do carro dele.
E então ele falou assim, você vai, me leva lá na embaixada e volta. Porque o povo pode, os manifestantes podem jogar o carro no chão. Então, nesse dia, quando eu fui buscá-lo, eu vi que eu estava sendo seguida na frente, atrás, por um carro. E eu assim, não, eu estava com a barriga tão grande que não cabia entre assim o volante e dirigindo com todo cuidado. Então eu achei gozado porque tinha um monte de homem me olhando, assim, uns homens gordos, horrorosos. Aí eu pensei assim, uai, que gozado, quem me paquera aqui na Holanda são mulheres. Mas quando eu vi no vidro de trás, estava escrito assim um dístico, ame ou deixo, ou Brasil para frente Brasil. Uma coisa assim que na carta eu escrevo, que é mais. A carta é mais recente na época do que é hoje. Mas então nessa época eu acho que havia lá na Holanda uma pessoa da Marinha, que até o brigadeiro aqui pode estar escutando. Havia um senhor, um almirante chamado Almirante Sese. Eu acho que é da família Rosado, porque a família Rosado lá no norte é assim, jesuíte, de Snef, e o papai foi colega de vários deputados que eram dessa família, que tinham os nomes em números franceses. Mas eu não sei, porque eu não sei o nome desse senhor, eu só sei que ele chamava Almirante Sese, e eles foram à minha casa, e foram lá com o Paulo, e eu fiquei conversando com a mulher, e o Paulo ficou conversando com ele, e foi também o embaixador. Não, e também eu acho que eles estavam nos vigiando, porque ele deve ter avisado para o Paulo os perigos que haviam e tudo. Também outra coisa que eu devo dizer é da outra funcionária, que ainda é funcionária do Itamaraty, que é a Rene, que é uma moça que tem o cabelo bem branco assim, e que é muito competente. Ela é sempre chamada para trabalhar no Itamaraty, mesmo agora que ela já deve ser aposentada, porque ela é muito competente, mas ela é lésbica e ela namora a irmã da mulher do Pontual, que tem uma loja em frente lá da 206, que é Alguidar. Então, sempre eu vejo a Rene, porque a loja é em frente do meu apartamento da 206. Mas a Rene um dia me chamou dentro do carro dela. Eu estava assim, chegando com o Paulo, ela falou assim, eu preciso falar com você. Entrou no meu carro e falou, olha, Maria Célia, eu vejo assim pelo seu jeito que você é muito moderna, você é muito jovem e tudo, mas eu queria te falar que é melhor você tomar muito cuidado. Porque houve aqui um artista que disse que era artista, inclusive deixou as coisas lá em casa. E ele deixou assim, uma porção de coisas guardadas lá em casa. Eu fiquei até com medo, porque ela falou, eu fiquei com medo, que eu pensei que pudesse ser alguma coisa que me fizesse mal, mas o pior veio mais tarde. Daí uns meses nós ficamos sabendo que esse pintor, esse artista, tinha levado a lista do pessoal de Paris que ia entrar no Brasil com o nome trocado. Então foi todo mundo preso. Então todo mundo que estava mais ou menos se organizando para voltar naquela época foi preso, porque esse artista pegou a lista e entregou. Isso eu também falo nessa carta. Como é que é mesmo a história dessa lista, Maria Célia? É assim, ela me falou na época assim, quer dizer, você vê que pode também, eu também era muito jovem, pode ser também que ela tivesse me colocando uma mosca na minha cabeça, uma coisa assim para eu pensar, mas não acho, sinceramente. A minha característica é ser transparente, é não mentir, é não gostar de falsidade. Então a lista era uma lista de quê? Era uma lista de nomes de pessoas que iam entrar no Brasil com nome trocado. Então, na hora que... Nomes de brasileiros que voltavam para o Brasil. Que iam voltar para o Brasil. Que estavam que fora... estavam todos, assim como estava
No exílio. No exílio, não é assim feito Fernando Henrique. Fernando Henrique não estava no exílio, porque ele não tinha nenhuma luta política. Eu estou falando gente que tinha mesmo, gente que estava fugido mesmo, gente que trabalhava mesmo. Então essas pessoas tinham muitas em Paris e muitas estavam loucas para voltar. Não era porque, primeiro como Paulo, ninguém sabia que que a ditadura ia demorar tanto tempo. Ninguém sabia. Então muita gente tinha saído, mas não pensava que tivesse que demorar tanto tempo. Então tinha que voltar por alguma razão. Então eles arranjaram uma lista e esse homem passou pela Holanda e passou por Paris. E a Rene me contou, olha, Maricela, esse homem era um policial. Todo travestido, todo de cabelo comprido, todo como se fosse um pintor mesmo, sabe? Assim, da beira do Sena, e não era nada, era um policial. Então eu também eu sabia que havia esses climas lá, havia esse tipo de coisa. Também não havia assim, não havia. E aí como é que foi com o carro que você foi deixá-lo e te Aí seguiram? quando eu estava seguindo, né, quando eu estava chegando lá na embaixada, eu não sei se foi no mesmo dia, mas quando eu estava chegando lá na embaixada, primeiro eu vi esse carro, foi bem porque eu lembro da barriga, mas quando eu estava chegando na embaixada, o Paulo falou assim, dá a volta na embaixada, a embaixada era um triângulo assim, agora mudou, não é mais nesse lugar que era. Eu peguei, então fiz assim, fui lá e voltei. E deixei o Paulo do lado de cá. E do lado de cá, o Paulo não queria que eu parasse, porque tinha uma pessoa que queria vender uma máquina para ele. Eu falei, uma máquina de quê, Paulo? É uma máquina de somar. Nem existia computador na época, não existia nada, não tinha nada. Nem o Paulo gostava de fazer conta, nem fazia conta. Então, era uma desculpa. Mas eu não perguntei quem era nem nada, sabe? Eu acho que Isso essas foi perto coisas, dele morrer. Isso foi perto, isso foi assim na semana que ele morreu, porque eu não te falei que eu cheguei de Portugal. E como é que foi a história da Imediatamente. pasta que você falou? Ele estava com uma pasta e o colega dele telefonou perguntando se ele tinha deixado em casa. Eu falei, não, o colega era o Michael Neal. Ele falou, não, a pasta estava com... Eu falei, ele levou a pasta. Então foi naquela hora que eu pedi para ele voltar, que ele voltasse para a gente ir ao mar, foi que ele falou, ele estava com a pasta, ele levou a pasta. E aí depois ligaram perguntando pela pasta? Não, depois, pois aí que tá, né? Devia ter encontrado essa pasta, né? Essa pasta na hora, né? Na hora que acharam ele, acharam dentro. Hoje mesmo eu peguei essas moedas que estavam na bolsa dele. Outra coisa, trocaram o dinheiro dele. Ele estava com uma nota de 50 florins e depois viei só troco. E ele também usava óculos. Não me devolveram óculos. Ele usava um óculos. Disseram que aconteceu o quê? E eu acho, então, que Primeiro ele entrou disseram, no lugar... quem chegou para você e perguntou o quê? O que tinha acontecido com ele e você o que a pessoa te falou? Quem me perguntou foi o padre, para fazer pergunta pela polícia. O que foi que ele comeu? Aí eu disse, ele comeu... Quem foi que fez a comida? Aí que eu falei que eu fiquei com medo. Fui eu que fiz a comida. E não me falavam como é que ele tinha morrido. Então eu falei, eu fiz a comida. Aí foi assim, 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 assim. Aí eles falaram, onde ele ia? O que ele foi fazer? Aí eu falei, mas ô padre, por que o senhor não fala para eles que anteontem nós estivemos na igreja do senhor? Aí o padre, em vez de ter uma expressão assim mais simpática comigo, não. Ele falava assim, sério. Aí eu pensei, daqui a pouco vão falar que eu matei o Paulo, que eu envenenei o Paulo. Porque eu me senti ameaçada, sabe? E aí ele foi encontrado Aí, quando naquela hora eu fui que eu falei para o embaixador, fala com o Dr. Rasper, ele mandou alguém telefonar para o Dr. Rasper, o Dr. Rasper falou, eu vou aí, foi lá para minha casa. Quando chegou na minha casa, ele me consultou, viu o neném e tudo, e falou, não, eu vou com ela. E foi comigo. E quando eu cheguei lá no Instituto Médico Legal de lá, encontrei o Paulo dentro de um caixão com uma espécie de um vidrinho assim. E aqui assim, ele estava todo enrolado de lençóis, até aqui assim, ó. E ele estava todo
E o rosto estava intacto? Intacto. E Não disseram tinha que nada. aconteceu o quê? Que foi um E acidente. que nessa hora eu falei assim para o embaixador, embaixador, o senhor falou que ele tinha batido o carro em Utrecht, onde deveria ter um negócio, uma feira, mas ele não tem nada no rosto. Ele falou, não, minha filha, ele bateu foi o peito, entrou o volante aqui nele. E disse aqui. É. Mas como é que depois foi, ele foi estava cortado era aqui. Aqui o pescoço. Então fizeram exumação, fizeram autópsia e fizeram embalsamamento. Primeiro disseram Então que eles foi um fizeram acidente. o crime perfeito, porque nesse momento eles pegaram o corte e seguiram o corte para mostrar daqui assim, ó, para cortar o corpo. E é lógico que se eu tivesse feito uma necrópsia, daria para ver a diferença dos cortes. Mas eu não consegui fazer, porque na época, quando eu procurei uma pessoa em Belo Horizonte para fazer essa necrópsia, ele falou, Maricele, não mexe com isso não. O Paulo está morto. Se você mexer com essa questão do Paulo, você vai ter o carro abalroado em Brasília com as suas 2 crianças, ou então uma situação pior. Mas eles não suportam esses casos assim, eles não suportam. É o calcanhar de Aquiles. Quem me falou isso foi um deputado, para mim e para o papai. Pediu que eu não entrasse, por isso que eu estou entrando agora, 34 anos depois, para que minhas filhas tenham orgulho do pai. Agora, outro dia, a Paula me falou que o Raul chamou-a para um almoço. E quando ela chegou no almoço, quando o Raul apresentou a Paula, o casal quase ficou completamente amarelo. Era o casal Janete Nille e Michael Nille. Então eles ficaram muito sem graça, eles estão como cônsul lá em Roma. Então você vê a minha situação. A moça que passou a noite comigo, que contou que o que eu, com medo, falei para salvar, pensei, o que Paulo arrumou? O que arrumou? O que aconteceu com o Paulo? O que o Paulo se meteu? E aí contei de propósito que o pai do Paulo tinha se suicidado. Nessa época o irmão do Paulo ainda não tinha se suicidado. Então sabe que isso tudo aconteceu, eu sei que é muito Você acha difícil. por que você tem certeza que ele não se suicidou, Maria Célia? Porque qualquer dia da vida o Paulo poderia ter se suicidado. Mas naquele dia ele não poderia ter se suicidado. Por quê? Ele não ia me deixar sozinho na Holanda. Ele sabia que estava faltando 2. Nós já tínhamos feito até o pré-natal. Eu já estava indo, já estava marcada a médica cesariana, porque a Manuela tinha sido cesariana. Ele sabia que eu não é possível que ele fosse me deixar me suicidar. E além disso, o corte é muito grande, Maria. Apareceu nos pulsos, cortes no pulso e aqui na carótida. Quer dizer, 10 centímetros por 5 centímetros de profundidade, ninguém consegue fazer isso com uma gilete. A gente, Em si mesmo. eu acho que todo mundo que viu falou que fizeram assim com a cabeça dele, ó, para trás, e passaram uma navalha. Porque era como se fosse uma navalha. O corte era grande demais. E nos pulsos também. E nos pulsos também. Uma pessoa não pode dar corte aqui e nos pulsos E ao nos mesmo pulsos também. Não pode. E essa gilete, eu ia falar por isso. Naquela hora, Maria, que eu falei que a gente saía para os castelos para olhar a Alemanha, a gente levava essas comidinhas para dar para Manuela, que Manuela tinha 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses. Então, a gilete que a gente tinha no carro era uma gilete assim, para cortar uma fruta, para abrir uma latinha, entende? Não era uma gilete inteira, era uma meia gilete. E eles falaram que encontraram essa gilete no sangue empapado do Paulo. Eu tenho aí, eu vou te mostrar, os jornais, tudo publicado na época. No Brasil e do lá. Brasil e lá. E isso está dentro do processo. Isso está dentro do processo. Isso. Então foi primeiro de acidente para assassinato e depois para... Como é que é? Para suicídio. Primeiro eles falaram que foi assassinato, porque estava numa época de muito tumulto na vida pública do mundo. Não era somente no Brasil
que estava acontecendo a ditadura, porque a ditadura não foi assim isolada, aconteceram várias ditaduras na mesma época, a do Chile. Então havia entre os estudantes, entre algumas pessoas, havia muita amizade com algumas pessoas dos países latino-americanos. Na época do Paulo, eu não tinha contatos, porque eu só andava com o Paulo. Por exemplo, quando um venezuelano vinha conversar comigo, e eu tinha muito medo. Então eu falei com o Paulo, falei, olha Paulo, pode ser que eu seja muito... mas eles estão me cantando. E aí eu falei isso com a minha mamãe falou assim, olha, não larga a mão do Paulo e fica só com o Paulo nas reuniões. Entende? Então, Maria, eu estava mais preocupada com as outras coisas, eu não estava nem aí pensando que na Holanda, um país daquele, pudesse acontecer qualquer coisa. Além disso, fui educada de uma forma que o embaixador gostava muito. Ele dizia, eu gosto muito do seu jeito de vestir, gosto muito da sua maneira de tratar as condessas, as viscondessas, as baronesas, porque eu abaixava no chão, eu apanhava os cachorrinhos delas, punha no colo delas, elas me contavam que tinham comido rato e que tinha sido uma batalha, a guerra, e eu aprendi muito com elas, porque eu jogava fora as coisas, assim, feito resto de pão, e eu aprendi que eu não podia jogar nada fora, que eu tinha que fazer, aproveitar tudo, tudo, tudo. Então, eu tinha um relacionamento bom com a realeza, porque eu não ligo para isso, eu trato bem qualquer pessoa, pode ser meu empregado, pode ser a rainha, eu trato do mesmo jeito. E o embaixador gostou. Mas hoje em dia eu às vezes acho que o embaixador não gostava, não era de mim, era mais do Paulo. Porque ele telefonava muito para o Paulo à noite, pedindo Paulo para levar os telegramas cifrados. Porque nessa época, como o Paulo tinha trabalhado aqui na secretaria, lá no Itamaraty, lá no Rio, na parte de comunicações, então Paulo sabia todos os códigos. E ele é que passava os telegramas lá da embaixada. E também, nessa época, o embaixador chegava lá em casa, às vezes, de repente, para almoçar, e eu ficava toda contente, achava que ele tinha ido lá em casa por minha causa, porque a minha comida era gostosa, mas eu acho que ele gostava mais da simpatia do Paulo, da capacidade do Paulo. O Paulo gostava muito de conversar, de política, era muito inteligente. Qualquer pessoa que chegasse na nossa casa não saía antes de 2 horas da manhã, porque era muito agradável ficar com ele. Era poesia, era música, era coisas interessantes, pessoas interessantes, que ele era amigo, que ele conversava, que ele sabia as coisas. Era muito bom de ficar perto dele. E eu não tinha idade na época para perceber essas coisas todas que a vida me ensinou a compreender. E hoje em dia o que eu preciso dessa indenização é porque eu queria que os diplomatas não amarelassem na hora que vissem a minha filha, e também queria que o Paulo fosse homenageado, que ele fosse digno, que a Manuela, que tem esse orgulho hoje em dia, Manuela passou a ter orgulho da carreira de diplomata depois que ela conheceu o trabalho do Samuel, que por acaso eu achei através da Maria de novo. Então, a Manuela tinha horror, nós nunca mais procuramos Itamaraty. Eu nem uso o serviço médico, eu preciso, só uso quando eu estou no exterior, mas eu preciso do Itamaraty, mas se você visse minha situação no Itamaraty como pensão, eu ganho R$2.000 de pensão, que agora foi mais descontado, mais 11%. Então, sei lá se descontou, porque acho que de 2.000 não desconta. Mas eu acho que depois que eu entrei com essa causa, com esse negócio na justiça, melhorou muito minha situação. Primeiro que a culpa que eu sentia, a dor no meu peito, saiu. Eu vou fazer tudo para defender o Paulo. Só não estava querendo ir para jornal. Porque eu acho que jornal, eles invadiram minha casa no dia que o Paulo morreu.
A Sofia Weiner entrou na nossa casa, aqui na 206, foi para as gavetas, pegou fotografias. E você estava na Holanda? Eu estava eles na entraram aqui. Holanda e eles aqui dentro da casa, aqui dentro de casa. Sabe? Então, os jornalistas são muito... Eu sou jornalista, eu estudei jornalismo depois que eu fiquei viúva. E eu não me interesso por esse tipo de Mas os vida. jornalistas hoje não andam nas casas dos outros abrindo as gavetas e pegando as coisas. Entra, Maria, do mesmo jeito, entra, do mesmo jeito. Se o caso é sensacional... Maria, eu tinha acabado de casar. Juscelino ia ser meu padrinho, não foi porque não deixaram descer aqui em cima da cidade. Eu tenho isso tudo escrito nas revistas, nas crônicas sociais da época. Hoje mesmo eu estava olhando isso. Então, agora é que eu vejo que na época chamava muita atenção. Então, a morte do Paulo chamou muita atenção. Quando foram... E como é que pode ter tido tanto silêncio? Porque não deixaram sair, não queriam falar no assunto. Incomodava muito todo mundo. E essa versão oficial sempre ficou, de que ele se suicidou. Que ele se E suicidou. nos atestados de óbito, no atestado de óbito lá da Holanda e o Hoje- do Brasil para enterrar, tá como suicídio? Não, de jeito nenhum. Faca perfurante. Não existe esse atestado de óbito. Esse atestado de óbito, existe um papel que hoje eu peguei, que eu não sei como é que é. Mas ele está lá escrito em holandês assim. Hoje eu peguei tudo, tradução juramentada, porque veio todo em holandês e teve que traduzir tudo. Então o que está escrito lá é que ele foi morto com um objeto perfurante, uma coisa assim, uma coisa cortante. Não falou nada de suicídio? Nada de suicídio. Imagina, não falou nada. E o pior é que o embaixador Eiras, que era tão nosso amigo, não foi lá. Então quer dizer que o Itamaraty manda uma pessoa para o exterior, com família e tudo, e chega lá o embaixador, sabe que o funcionário dele foi encontrado morto na rua, dentro do carro, e o embaixador mandou o empregado que ficava na portaria, o deboi, que era assim, um débil mental, um holandês meio passado, assim. Então, sabe, eu achei muita falta de consideração. Naquela época ninguém queria se meter com nada, é lógico, ninguém queria prejudicar a carreira, ninguém queria... Mas agora, todo mundo que é colega do Paulo já está promovido, todo mundo já é até ministro da Defesa, como Zé Viegas. Então eu tenho certeza que eu não estou mentindo. Eu sei que essa minha história parece mentira, porque ela é muito dura mesmo. Acabou minha vida, cortou meus naipes. Eu que tinha tantos ideais, não tenho mais vontade de nada. Meu ideal no momento é este. É de dar ao Paulo de novo resgatar o homem que ele foi. Por exemplo, através dos colegas dele. Olha, foi colega do Zé Paulo Pertence. Foi colega do Maurício Correia. Foi colega de vários advogados que estão por aí, que podem dar depoimento. Outro, Jório Salgado, está vivo, pode dar um depoimento sobre o Paulo. O Westphaler pode dar um depoimento sobre o Paulo. Não lembro mais. Diplomata, todos se afastaram de mim, ninguém se aproximou de mim. Agora, eu queria que você pegasse um depoimento, Maria, com o Douglas, contando o que aconteceu na polícia da Holanda, quando nós fomos lá para procurar fotografias ou alguma coisa que nos contasse. E o que aconteceu? Depois eu pego o Douglas. Nós chegamos lá na Holanda, né? O Douglas perguntou assim, o que você quer fazer? Eu falei, quero ir na polícia. Quantos anos depois? Isso, nossa, foi quando minha filha, Manuela, teve a filha dela, Maria Madalena, na Alemanha. Isso foi em 1995. Quer dizer, foi 25 anos depois, Maria, É. 70 para 95. E 10 anos antes do que a gente está. Então, Maria vai fazer 10 anos esse ano. Então, chegou lá na Alemanha, meu genro não entendia que eu tinha ido lá para ajudá-lo. Então eu peguei e falei, Paulo, Douglas, vamos lá para a Holanda e a gente faz uma onda lá para o Gregor ver que eu vim aqui foi para ajudar a Manuela. Que é duro ser mãe e dar de mamar. E aí fui para a Holanda. E quando eu cheguei na Holanda, fomos para a Polícia Central e chegamos lá e pedimos. Eu falei, eu sou viúva e dessa pessoa que morreu. E eu queria ver as fotos do local, porque eu quero ir lá. Aí a gente esperou. De repente, veio um homem correndo e falou assim... Não, aí ele falou alguma coisa assim na sala, que era para eu voltar daí uns dias. Aí
nós saímos assim, fomos pegar o carro, mas como tinha que chamar um táxi, ainda a gente ficou parado. Aí veio um oficial muito bonito, muito bem vestido, com uma farda, e falou comigo: não volte, senhora, ninguém com o nome do seu marido morreu no dia 4 de agosto de 1970. Não morreu nenhum diplomata nesse dia. Eu falei: como não morreu? Aí o Douglas, nessa hora, me cutucou assim e falou assim: olha, Maria Célia, toda a vida eu te falei que ele tinha sido assassinado, né? Mas agora eu tenho certeza. Porque foi muito bem feito mesmo, sabe? Paulo incomodou muito, estava incomodando muito mesmo. Jogando futebol em clube de operário, pode. E não era só isso, isso era o que ele me contava. Como é que foi a história da ida até a polícia lá na Holanda e o que as pessoas, o que vocês perguntaram para eles e o que as pessoas disseram para vocês na ocasião e que tempo foi, que época foi? Eu sentia que havia uma falta de complementação do fato da morte de Paulo Dionísio. E então eu combinei com Maria Célia que nós, estando na Holanda, fomos à Haia e procurássemos na delegacia do distrito onde ele foi morto, para saber quais eram as informações que eles poderiam dar, qual era o caso que eles tinham registrado. E assim sendo, fomos à região, ao local, e fizemos a pergunta na portaria lá do edifício, que nós estávamos querendo alguma informação sobre um fato que tinha acontecido naquela região. Eles nos encaminharam a um oficial muito elegante, muito bem vestido, como todos ali na região, e eu então fiz essa pergunta. Eu queria saber o que é que aconteceu no registro da polícia, e nessa época, seria por volta de 1969, talvez 68, eu não tenho essa informação, e se eles poderiam nos dar algum dado. Se ali estaria alguma informação sobre isso, ou teria outra delegacia em que você poderia ter também essa informação. Esse oficial me disse: não, qualquer fato que aconteceu nessa região está gravado aqui. E haveria possibilidade de ter levado para outro... Não, qualquer informação sobre isso seria dado aqui também. E só que no momento eu já havia consultado ali, vi que tendo sido um caso acontecido a tempo, eles deveriam consultar o arquivo. E o arquivo era no andar inferior, que eles diziam. E eu perguntei: e a gente poderia ter a consulta desse arquivo? O resultado dessa consulta? Poderia. Eu passaria quando? Vocês podem passar aqui amanhã, a essa mesma hora, era já o fim da tarde, e eu teria essa informação que vocês querem. Perfeitamente. Eu tenho o nome da pessoa, tem a idade da pessoa, o local em que circunstâncias ela foi morta. E fomos embora. E ficou o oficial, na certa já desceu, e dentro de uns 15 minutos nós saímos e fomos à avenida que ficava ali próximo à delegacia, esperando que passasse um táxi ou alguma condução para que a gente pudesse sair daquela região que na verdade era semelhante a um parque, um jardim. E nisso vem um oficial correndo, de repente, como o táxi estava demorando e nós também demoramos, nós ficamos esperando. Veio esse oficial correndo e, a moment, please, como que ele diz, venha um minutinho. Nós perguntamos sobre esse nome, não existe registro nesse nome. E nessa data também tampouco, e esse fato tampouco está registrado aqui. Eu falei: então quer dizer que nessa época,
local, não tem registro nenhum sobre isso. Ele falou, não, nada, completamente sem registro sobre esse nome, sobre esse local e sobre esse acidente que vocês relatam que teria acontecido. Muito bem, então, até logo, muito obrigado. E pensei, era isso que eu estava esperando, porque evidentemente isso haveria de causar uma comoção nacional ou internacional, estando diante de um fato que seria bastante evidente e ilegal de ter uma pessoa sido assassinada dentro de um parque e não ter registro. E quando as pessoas, como a própria Maria Célia, teve que sair da Holanda, ela estava grávida, não poderia ter ido grávida viajar de avião, pois foi mandado para a Suíça, e da Suíça ela veio direto para o Brasil, tanto que a filha nasceu, na própria semana que ela chegou, nasceu a filha. E o corpo veio também? E o corpo também veio. O corpo, eu acredito que ele veio embalsamado depois, foi depois, porque não sei se... Essa parte Douglas não sabe, Maria. É? O Paulo veio comigo. O Paulo fui eu que trouxe, eu não sabia, mas quando eu vi, era eu que trouxe. Tinha que alguém trazer o corpo. Tinha que alguém trazer. Então fui eu que trouxe. Fui eu que trouxe o corpo. Ah, então eles embalsamaram na mesma época? Não, eu esperei lá. Ah. Ele morreu dia 4. E nós saímos de lá, acho que dia 11 ele foi enterrado em Belo Horizonte. Ah, pois então. E dia 12 Maria Paula nasceu. Ah, então, eu não tenho esses dados. Eu não conhecia, o Douglas na época a gente não conhecia. Perfeito, era isso que eu queria Mas saber. é engraçado, porque às vezes, quando a gente tem coragem de falar, a gente vê que é uma coisa mais da Holanda do que do Brasil, né? O interesse era mais da Holanda do que do Brasil, né? Assim, o Paulo estava mais incomodando a Holanda do que o Brasil. Claro. Mas é lógico que na época, mas eu também acho que era muito importante essa Operação Condor, que estava, né, nessa época, que matava essas pessoas que estavam em Paris, que estavam em outros países. Porque a Holanda não teria interesse na época no Paulo, assim. Depois ela pode ter tido interesse em esconder a história, Não, mas... sabe, eu acho que 10 não anos mataram depois, o Paulo Dionísio de Vasconcelos, mataram uma pessoa da Embaixada do Brasil. Qualquer uma. Eu não acho que tenha sido ele, não, assim não. Porque ele ainda estava começando a carreira. Agora, é lógico que se fizesse uma pesquisa sobre a vida dele, aí podia se saber mais sobre o que ele fez politicamente aqui no Brasil, como é que ele era no Itamaraty. O que tu acha que ele fez politicamente? Eu acho que ele foi para o Rio de Janeiro, não foi à toa. Ele não foi para o Rio de Janeiro fazer Itamaraty só, não. É que o Rio de Janeiro é que tinha tudo. No Rio de Janeiro é que estavam todas as organizações e todas as pessoas, não era, Douglas? Então, ele nunca... Por exemplo, você vê, Maria, todas as coisas que eu participei, eu nunca fiquei sabendo o nome das pessoas. Então, ele me preservou muito. Ele sabia que nós estávamos muito enrascados, mas eu não sabia até que ponto. Porque eu sou filha de político, o papai é deputado. Eu ontem mesmo estava contando para o Douglas que aqui em Brasília, quando chegava na época de crise, os deputados mandavam as esposas ir para a Câmara, para os supermercados, fazer compra para 3, 4 meses. Porque eles sabiam que as crises eram assim. E então eu pensava assim, quando eu tiver minha casa, eu não vou fazer um supermercado assim, mas o povo todo não está sabendo que vai haver uma crise e os deputados já estão fazendo compras por 3, 4 meses, entende? Então, Maria, eu sou filha de político, papai foi político a vida inteira e eu não percebi nada na hora da morte do Paulo. Eu não percebi, o Paulo nunca falou para mim assim, alguma coisa. Agora, tinham vários estudantes fazendo tese lá na época, na Universidade de Leiden. Muitas pessoas mesmo,
Pessoas até de direita, direitíssima, como aqui o Carlos Matias Fernandes, que é juiz aqui. Foi lá em casa, almoçou várias vezes lá em casa. Um juiz de direita, né, Douglas? De direita. Então, nós convivíamos com várias pessoas de vários tipos, assim, várias facções, assim. Eu tentei ficar amiga de um escultor, um filósofo. Mas perguntaram pela bolsa, eu queria saber a história daquela sacola, aquela bolsa com a pasta dele. Aí ligaram para você depois e perguntaram. Perguntaram para mim. Ó, uma pessoa da embaixada, que é o Maicon, telefonou para mim e falou, ele levou a pasta, Maria Célia, ou ele, ou a secretária dele, telefonou e falou, ele levou a pasta vermelha, escrita confidencial. Eu falei, levou. Ele levou. Ele estava com a pasta. Mas eles, quando me devolveram as coisas, eles me devolveram moedas ensanguentadas e uma fotografia minha, da Manuela, quer dizer, e ele saiu com o dinheiro inteiro, porque quem deu dinheiro para ele fui eu, quer dizer, ele tinha uma nota de 50 florins, 50 guilders, e depois essa nota viraram moedas, quer dizer, então ele parou em algum lugar para comprar alguma coisa para trocar esse dinheiro, né? Para ficar com tanta moeda como ele ficou. E dava muito tempo? Não sei. Acho que da hora que ele almoçou, nós morávamos na beira da praia. A gente morava num bairro chamado nome da praia. Scheveningen era onde eu morava. E a rua que eu morava chamava Svanenland, é Rua do Cisne. E era só dunas. A Holanda foi dominando a terra, né? Então eles vão fazendo polders assim de areia e vão aumentando. E eu morava assim num bairro novo, onde era só casas. A pessoa que, para me ceder a casa que eu morei, foi morar na Bélgica. Era um perfumista. Compensa na Holanda a pessoa alugar a casa para um diplomata e ir morar na Bélgica. Nós pagávamos caro a casa, a gente estava muito feliz. Isso que eu acho que é muito difícil para mim aceitar a morte dele, é por isso. Porque eu sentia que tinha problemas que eu não podia resolver. Mas eu não pensava que fosse tão grave assim. Eu pensava que... Eu também acho que eu fui educada dentro de uma campânula, mesmo do lado de crianças abandonadas que meu pai criava. Mesmo assim, eu fui muito protegida, porque toda a vida fui muito respeitada. E com esse fato aí, eu tenho muitas pessoas que pensam como eu, que o Paulo não se suicidou, que o Paulo cortou o pescoço. Pode ser que algum dia na vida, com o decorrer da vida, ele viesse a se suicidar. Mas eu acho que naquele dia ele não se suicidou. E eu não tenho o menor preconceito com o suicídio dele. Por isso que eu entrei agora, quando o Ministério da Justiça abriu espaço para os suicidas. O Frei Tito, Frei Beto, algumas pessoas que se suicidaram, porque de fato a tensão era demais. Haviam muito mais pessoas puxa-saco do que pessoas de esquerda. Ainda ontem eu estava ouvindo no rádio com a Manuela aquela música, Subdesenvolvido, Subdesenvolvido. Quer dizer, a gente cantava essas músicas. 1963 eram essas músicas. Depois, com a ditadura, foi que veio a Bossa Nova. Então, as coisas, hoje em dia, a gente tem que estudar muito bem para saber. Maria Célia, então você tem certeza, né, que ele não se suicidou? Olha, Maria, eu acho o corte muito grande. E a outra coisa, o Paulo era cagão. Se ele machucava o dedo, ele chegava para mim e falava, ai, põe aqui o mercúrio cromo, põe uma coisa, quer dizer, não era. Se fosse para se suicidar, ia pegar eu acho que ele não era, a sensibilidade dele não era de se suicidar com uma gilete, e também acho isso aqui ultra difícil. Nem acho que fosse se suicidar. Se fosse se suicidar com um revólver,
Acho que ele podia querer se suicidar mesmo, e isso foi muito difícil para mim. Eu acho que o que eu estou pedindo, o que eu quero, é uma explicação. Uma explicação, porque só todo mundo sabe que a indenização de 150 mil não vai resolver a minha vida, nem da Manuela, nem da Maria Paula. A dor é muito grande. O que tirou não se tem, que é pai. Pode ser. Douglas. Não, que está avançando. Douglas. Você esqueceu. Ó, 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 ó. Ele está atacando a vez o ciclista lá. Então Ela é assim, ela não pode ver ninguém em bicicleta e motocicleta que ela avança. Ela é milanesa, veio de Milão, tem horror de ciclista. Eu não sei onde eu estava. Você estava que ele realmente não iria se suicidar. Eu acho que ele poderia até ser um homem-bomba. Tipo assim, colocar todas as bombas no corpo dele para defender os palestinos, por exemplo, sabe? Podia até fazer isso, mas eu acho que... aliás, até Maria, se é para fazer lá, para ser bem louca, quando apareceu o Osama Bin Laden, e eu olhei bem na cara do Osama Bin Laden, porque eu tive tanta esperança de que fosse o Paulo. Porque eu não tinha visto o corpo dele dentro daquele buraco, né? Dentro daquele caixão, né? E o Osama Bin Laden pintou tem muito tempo, né? E fazendo coisas que o Paulo faria. E o Paulo tinha aquele narigão mesmo, tudo. Então, eu sei que o Itamaraty tem muitas pessoas que pensam assim. Quando nós chegamos lá na Holanda, tinha um diplomata que era acima do Paulo, chamava Mauri Banhos Porto. E o Paulo foi para a sala dele, para o escritório dele, e eles ficaram horas conversando. Hoje eu sei que o Mauri era comunista. E ele é casado com a Magnólia, que era uma mulher mais velha do que ele. Então, foi a Magnólia que anos mais tarde veio na minha casa e na 208, bloco D, 603, e disse assim para mim: Maria Célia, embaixador Eiras mandou te oferecer a herança dele. Foi aí que eu vi que o Eiras estava muito culpado mesmo. E aí eu achei que ele sabia alguma coisa para ele me oferecer a herança dele. Mas aí eu... Ele não tinha descendentes. Ele era solteiro. Então ele mandou oferecer através de uma embaixatriz, a Magnólia. E eu, hoje em dia, acho que eu fui burra de falar não, sabe? Falei, não quero nada do Eiras. Eu queria que ele tivesse ido pessoalmente ver o Paulo morto, mas ele não aguentou. Ele não aguentou porque ele também gostava do Paulo. Não era só eu. Então, eu só posso ver as coisas assim. Sei que são muito modernas. Hoje em dia eu vejo as coisas muito melhor, vejo como um filme. Mas o caso é que isso prejudicou muito a mim, que eu acreditava muito no Paulo. Também, se a gente começou a namorar com 14 anos, a gente não via defeito um no outro. Essa parte política, eu só vim achar outro homem assim, louco por política, agora com o Douglas. Porque é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que morra pelo Brasil, que lute pelo Brasil, que faz tudo pelo Brasil. Isso aí na nossa geração, na minha geração, tinha muita gente que era assim. Hoje em dia não tem mesmo. A característica até da geração da minha neta é exatamente, não estou nem aí. Isso não tem nada a ver comigo. E eu acho, Maria, que eu vou te mostrar umas coisas, porque assim eu posso lembrar mais. Quer ver? Vem cá. Vou trazer para cá ou a gente vem aqui? Vamos no lugar em que tiver, né? Olha como ele era lindo. Aí essa fotografia foi posto como?
Passivo. Lógico. Você vai comigo lá, no trio? Vou. É muito curioso porque nesse extrato do atestado de óbito lá, que já traduzido aqui para o português, tem um monte de item, onde morava, o que estava fazendo, mas não tem a causa mortis, né? Isso aqui, essas coisas aqui, ó, você tem que ler, não adianta. Isso aqui, o começo desse documento aqui, que está lá na casa, lá em casa, que eu vi hoje, é assinado pelo Manga. Ele que mandou isso para Itamaraty. Quer ver? Eu tenho que mostrar. Maria, aqui tem os dois inquéritos. Olha, o inquérito da polícia, tradução aqui, ó, com tradução e tudo. E aqui as pessoas que viram o Paulo morrendo. Aqui, ó, que dá no jornal o nome deles. Scheveningen. É o mesmo bairro que nós morávamos. Ele foi morto no mesmo bairro que a gente morava. Há quanto tempo, assim, de carro da tua casa? De carro, são uns 10 minutos. Como daqui na ponte. Quer dizer que ele saiu de casa e foi morto. Acabou de sair de casa e já foi. Aqui, Maria, aqui, ó. Aia confirma, corpo de Dionísio poderá vir. É porque os jornais estão pela ordem inversa. Dia 5 no Brasil. Morto cônsul brasileiro na Holanda. Aqui, olha. Na mesma época, Montevidéu, o Gomide. Aqui, ó. E o que é que ele tinha feito de manhã cedo? Quem? O Paulo. Foi para a embaixada. Ele saiu do almoço. Primeiro ele foi de manhã e veio em casa, almoçou e voltou de novo. De manhã ele foi para a embaixada. E quanto tempo depois que ele saiu, tu recebeu o telefonema? Da pasta? Sim. Da pasta, eu não sei. Foi bem depressa, logo depois que o Paulo saiu. Hein? Olha os marrecos voltando. Olha lá, Maria, filma lá os marrecos voltando. Misteriosa morte do diplomata. O corpo do diplomata está dentro do carro, caído no banco da frente. Morte, a primeira e única cena. Não há suspeitos, não há indícios, nem testemunhas, nem condições. Está vendo? Nada, Maria. Inclusive falaram que 2 pessoas viram, 2 jovens. Tem aí o depoimento deles. Um até fala que estava vivo ainda, que ainda mexeu. Sabe, eu acho assim que... E eu também... E quando eu fui lá para pedir para olhar, aqui, ó, degolaram um diplomata brasileiro na Holanda.
O segundo secretário da Embaixada do Brasil na Holanda, Sr. Paulo Dionísio, foi encontrado morto ontem dentro do seu automóvel Lancia Fulvia, na estrada que une a Haia a Scheveningen. O cadáver apresentava profundo ferimento no pescoço. A autópsia feita à noite revelou que a morte do diplomata ocorreu em consequência da hemorragia provocada por rompimento da artéria carótida. O representante brasileiro foi degolado por desconhecidos. Tá vendo, Mari? Aí a tese ainda era Dia 5. de assassinato. Aí vai, né? não, vai indo assim, e aí quando no dia, por isso que aqui tem mais coisa. Aqui, ó. Diplomata, dia 6, diplomata suicidou-se já com Gillette. Quer dizer, um dia Um depois. dia depois, aqui, ó. Dia 5, assassinato diplomata brasileiro em Haia. Mineiro, No dia de 5 35 ainda anos. era assassinato. Esse aqui, outro dia eu estava lendo. Esse aqui para baixo, tem uma porção de notícias sobre. Engraçado, é porque esse óculos não é próprio para aqui. Em seu automóvel, o segundo secretário Paulo Dionísio Vasconcelos, quando transitava perto da capital da Holanda, foi assassinado com um tiro. Olha só, o embaixador do Brasil em Haia, o senhor Carlos da Ponte Ribeiro Eiras, o Itamaraty está agindo para apurar os fatos, o que já está na hora. Devem ter vindo à luz com riqueza de detalhes. Tá vendo, Maria? Eu estou lendo isso pela primeira vez, Maria. Acho melhor depois você ler. Eu vou ter que pegar o outro óculos, não estou enxergando direito. Deixa eu ver se eu acho um óculos próprio. Aquela hora eu estava com o óculos na mão, não estava? Tá ali então. Só que isso aqui é para longe. Aqui, cadê aquela que eu estava lendo? Isso aqui, essa notícia aqui. O Itamaraty está agindo para apurar os fatos, o que a esta hora devem ter vindo à luz, com riqueza de detalhes. Lembro-me bem de seu casamento em Brasília. Foram seus padrinhos, o embaixador e senhora Vladimir Amaral Murtinho. Ao ser designado para a Haia, já com um filho, sua colega Natividade Petit o aconselhara, ela que servira na Holanda. Você vai gostar, a vida é ótima, há muita tranquilidade no país. Como veem, os terroristas estão agora preferindo os diplomatas de pequena hierarquia, que estão cercados de menor vigilância, portanto, mais abordáveis. Macacos me mordam, se na gangue não estiverem os jabanidos da Argélia. Que nós, se tiverem, nós hospedamos pessoas. Paulo Dionísio nasceu a 26 de Quem seriam as dezembro. pessoas que vocês hospedaram? Não sei, teria que saber. Era gente muito fina, da elite. Brasileiro? Não, as pessoas deviam dizer, as pessoas Quem que é? sabem alguma coisa sobre Paulo deviam falar, Maria. As pessoas não falam, é o medo. E essas pessoas que vocês hospedaram eram quem? Turma de 1965 do Instituto Rio Branco. Nessa época, nós íamos muito a Londres, e o diplomata que estava em Londres tinha um nome em inglês. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Era um rapaz que comprava passagem para a gente ir assistir os espetáculos de Hamlet, teatro. Mas a gente ia mesmo à Inglaterra porque a Manuela a gente tinha que ir ao médico em Cardiff, o médico que o Dr. Campos da Paz mandou a gente procurar para cuidar da Manuela. Esqueci onde eu estava de novo. Você estava que você ia sempre a Londres.